do Senhor, meus queridos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo. Eu quero deixar aqui algo da parte do Senhor para a tua vida, algo que o Senhor tem falado comigo. E eu quero que vocês abram, se vocês puderem e quiserem, suas Bíblias em Mateus 25, no versículo 21. Nós vamos ler da parte B em diante. E diz assim, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu recebi essa palavra no dia do meu aniversário, de uma mulher de Deus. Ela me ligou e eu tive a felicidade de conviver com ela, de aprender com ela, de ser ensinada, discipulada por ela muitas vezes. Hoje ela mora um pouquinho longe de nós, mas o amor e o respeito por ela continua sendo o mesmo. E quando ela falou, Denise, eu poderia falar muitas coisas e muitos versículos, mas o que o Senhor mandou eu te falar foi isso. Ele não mandou eu te dar explicação, Ele não mandou eu falar nada, Ele mandou eu te falar esse versículo, e eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Eu falei, amém. E os anos foram se passando e eu sempre lembrando desse versículo, e toda vez que o Senhor colocava algo nas minhas mãos para fazer, toda vez que o Senhor me dava algo para fazer, Ele falava, me honra no pouco. Você acha que é pouco, mas é o que eu lhe dei para fazer, E muitas vezes, queridos, nós não queremos fazer algumas coisas. A gente fala assim, mas eu vou fazer isso. Isso é pouco, sabe? Isso eu posso fazer mais, eu consigo fazer mais. O Senhor sabe que você consegue fazer mais, mas nós precisamos ter maturidade para fazer mais. Nós precisamos ter responsabilidade para fazer mais, Se você for ler essa passagem, essa parábola, a parábola dos talentos, o Senhor, ali, o dono da terra, ele ia viajar e ele chamou 3 funcionários dele e falou, olha, para você eu dou 5, para você eu dou 3, para você eu dou 1. E por que ele fez isso? Porque ele sabia da capacidade e da responsabilidade de cada um. E ele queria ver como eles iriam se comportar com aquilo que eles receberam. Se você for olhar, eu tenho uma versão que é da King James e eu gosto muito dela. Ele fala da seguinte forma, lá no 14, ele viaja e convoca seus servos e confiou a eles seus bens. Aqui, no 15, ele diz assim, a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Então, esse dono dessas terras, ele sabia a capacidade individual, pessoal de cada um. Ele sabia certamente da responsabilidade que cada um tinha. E o nosso Deus não sabe que é todo poderoso, que é onisciente. Ele não conhece seus filhos. São criaturas que Ele criou, Nós fomos feituras da mão de Deus e Ele não saberia quem somos nós. Mas essa passagem, ela me mostra que o Senhor, Ele também te convoca a amadurecer, a crescer, sabe? E o Senhor vai colocar nas suas mãos aquilo que naquele momento você tem capacidade para fazer. Sabe, uma criança, a gente dá um copo e fica falando, olha, ele bebe devagarzinho, porque está aprendendo, e aí depois a gente dá um copo de plástico, aí depois a gente vai melhorando, até que um dia ela vai ter a responsabilidade de tomar um copo, de beber num copo de vidro, Ela vai ter maturidade para isso. E, sabe, muitas vezes o Senhor fala assim para você, faz isso para mim, alguém te convida para fazer algo, lhe é proposto que você faça algo e você fala,
mas isso é tão pequeno, isso é tão pouco, eu posso fazer mais, sabe? Mas essa passagem diz que se você honrar no pouco, no muito o Senhor te colocará. Sabe, às vezes Deus está pedindo para você cuidar do teu lar, da tua casa, da tua esposa, do teu marido. Como você tem cuidado do teu marido, da tua esposa? Como você tem cuidado dos teus filhos? E você fala, mas isso é pouco, isso é trivial. Não, isso não é pouco, isso não é trivial. É a tua família, é o teu presente, é o teu legado. Sabe, eu costumo dizer aqui na minha casa e para as pessoas que me cercam que se eu for bem sucedida dando aula, se eu for bem sucedida ganhando almas, se eu for bem sucedida pregando o Evangelho do Senhor, mas for falida no meu lar, então eu sou falida em tudo, sabe? Porque o meu primeiro ministério é aqui. É aqui que eu ganho as minhas primeiras almas, é aqui que eu faço meus primeiros discípulos, é aqui que eu curo, sabe, as primeiras pessoas. E às vezes a gente acha que é muito pouco. Sabe, a esposa de John Wesley, a mãe de John Wesley, perdão, ela não foi uma pregadora, ela não foi uma missionária. A mãe de John Wesley foi a mãe de John Wesley. Mas John Wesley, ele escreve relatos lindos sobre sua mãe. Uma mulher fervorosa, temente a Deus, uma mulher de oração, dedicada à palavra. E esses filhos herdaram isso de quem? Foi dela. Se hoje nós temos um legado a respeito dos feitos que Deus fez através da vida de John Wesley, foi por quê? Foi porque aquela mãe se dedicou a ensinar, não só com palavras, mas com exemplos. Então não acho que a sua casa é pouco. Sabe, às vezes Deus te chama para você fazer uma coisa tão pequenininha, onde ninguém vai ver dentro da casa dele, dentro da obra dele. Faça com amor, faça com empenho, faça aquilo para gerar algo, sabe, sobre a vida de outras pessoas. Porque a Bíblia, a versão King James, ela diz, no seu versículo 21, olha como é lindo o que ela diz. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Deus está te dando às vezes uma coisa pequenininha, que é de muita importância. Não é porque é pequena que não é importante, mas se você souber administrar o pouco, Ele vai te dar um muito. Às vezes, Deus te chamou para ser obreiro, sabe, lá na casa dele, para você ficar lá no portão, para você vigiar, para você olhar os carros. O Senhor está te ensinando a administrar. O obreiro fica ali na porta, dá a paz do Senhor, ele conhece cada ovelha que passa, cada membro que passa. De repente o Senhor lá na frente, Ele quer te colocar como um pastor, como um diácono, como um presbítero. Mas Ele quer que você faça isso com excelência. Então, desde o início, você tem que fazer com dedicação, você tem que fazer com amor, sabe? Não importa aquilo que o Senhor te chamou para fazer, faça com amor, honre a Deus com os seus feitos, com as suas atitudes, naquela coisa que talvez ninguém veja, que ninguém dê valor, mas Deus, Ele está fazendo um investimento a longo prazo na sua vida e você nem sabe. Ele está te fazendo passar pelas provas da vida e Ele quer te aprovar. Sabe, essa versão diz que você foi fiel no pouco, então eu confiarei muito para você administrar. Para você aprender a administrar muito, você tem que saber administrar pouco, senão você vai se enrolar todo. Eu trabalhei muitos anos com administração e quando eu comecei, o meu gerente, ele me deu
2 unidades, depois ele me deu mais algumas unidades e no fim eu já estava trabalhando como subgerente e nós cuidávamos, né? Eu tinha a responsabilidade de, junto com meus companheiros, cuidar de mais de 20 mil unidades e eu só soube cuidar dessas 20 mil unidades porque um dia eu cuidei de uma com excelência e depois eu cuidei de 2 com excelência e assim é na nossa vida ministerial. Às vezes te chamam para pregar num culto do lar, às vezes te chamam para pregar numa consagração, às vezes te chamam só para levar uma saudação, mas existe uma vida ali naquele lugar que precisa ouvir aquela palavra. Ah, mas tem pouquinha gente, mas só me dão uma oportunidade assim. É do pouco que a gente começa, é do pouco que a gente honra. Honra a Deus no pouco e no muito Ele te colocará. Sabe, Deus, Ele quer te ensinar, Ele quer te ajudar, Ele quer falar, olha meu filho, começa por aqui. Sabe, Deus está investindo tempo em você. Então você tem que aprender a honrar a Deus naquilo que Ele tem para te dar. Sabe, ninguém começa grande, ninguém começa de cima, a gente começa de baixo. Eu hoje dou aula para mulheres, né? Mas um dia eu dei aula para bebês. E eu aprendi muito com aqueles pequeninos. Depois eu dei aula para os mais velhos, né? De 3 a 6 anos, 5 anos, se eu não me engano. E aprendi muito com aquelas crianças. Eu me dedicava, sabe? Eu não dormia, como eu ainda não durmo, à noite quando eu vou dar aula, porque eu quero dar o meu melhor. E uma vez falaram assim para mim, mas você perde horas e horas e horas e são bebês, eles nem entendem. Entendem sim, queridos, porque hoje eu tenho uma filha e ela tem 2 anos e 7 meses e ela entende tudo que eu ensino para ela. Ela reproduz tudo aquilo, sabe, que eu passo para ela e eu vejo isso em outras crianças também, das quais eu dei aula e outras professoras ainda dão, e nós vemos os nossos pequeninos guardando e reproduzindo tudo aquilo que eles aprenderam. E eu fui passando, eu dei aula para os bebês, eu dei aula para os maiorzinhos, eu dei aula durante um tempo para os juniores, que é uma fase difícil, né, de pré-adolescentes, questionadores. Tem um que hoje ele já é um jovem e ele fala para mim, te dei muito trabalho, Denise. Eu falei, aprendi muito com você, porque ele me questionava coisas e eu precisava estudar mais ainda a Bíblia. Então você entende, às vezes Deus te bota lá no comecinho, é porque Ele está investindo em você. E para mim é gratificante tanto dar aula para os pequeninos quanto dar aula para as mulheres, porque o Senhor colocou em mim um amor em ensinar. Então não desvalorize, não dê menos valor, sabe? Se Deus está te colocando em algo que talvez aos seus olhos seja pequeno, mas aos olhos de Deus não é. Ele não pode te dar uma administração grande se você não souber administrar uma coisa pequena. Antes de você querer ser um pastor de muitas ovelhas, seja pastor da sua casa. Seja aquele que ama e cuida das suas ovelhas, sabe, daqueles que o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade. Pai, você é autoridade sobre a vida do teu filho. Você é autoridade sobre a vida da tua esposa. Você é o sacerdote do teu lar. Mulher, antes de você querer curar outras mulheres e gerar vida em outras mulheres, gere vida nos teus filhos. Gere vida no teu marido. Gere vida nos que te rodeiam. Deus está investindo tempo em você. E Ele quer te dar coisas maiores. Mas você tem que aprender a honrar Ele no pouco. Você tem que aprender a honrar Ele naquilo que ninguém dá valor, mas Ele dá. Você tem que aprender a dizer ao Senhor, eis-me aqui, nas pequenas coisas, para que você seja aprovado e Ele possa te colocar em outros patamares. É crescimento, é amadurecimento. Nós não podemos queimar as etapas. Nós temos que passar por cada uma delas. E aí o final do versículo 21 diz assim, ó. Depois que ele fala que ele honrou ele no pouco,
e que agora ele pode confiar coisas maiores para ele administrar, ele diz assim: entra e participa da alegria do teu Senhor. Se você faz com amor, com prazer, isso vai te gerar uma alegria, isso vai te gerar um contentamento, isso vai te gerar um sentimento de felicidade, uma felicidade que só Cristo pode te dar, que só Cristo pode, sabe, colocar sobre a tua vida. Então não acha que fazer sacrifício, não acha que o pouco não é honrar a Deus, sabe? Honre a Deus com o que Ele te der, com o que Ele coloca nas tuas mãos, porque não foi ninguém que te chamou, não foi ninguém que te escolheu, foi o Senhor. E Ele confiou a tua casa nas tuas mãos, Ele confiou talvez aqueles pequeninos nas tuas mãos, Ele confiou, sabe, um ministério pequenininho, às vezes na tua mão. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Existe um louvor que ele diz: eu não posso oferecer a Deus nada, aquilo que nada me custar, sabe? E independente daquilo que o Senhor te der, faça com amor, se esmere, se esgote, dê o seu melhor, porque se for de qualquer jeito não te custa nada. Mas se você coloca empenho, força, tempo, te custou alguma coisa. Não ofereça a Deus aquilo que não tem valor, porque se você não acha que tem valor aquilo que o Senhor colocou na tua mão, então você não honrou a Ele. Deus quer que você dê aquilo que tem valor para você, que você dedique seu tempo, seu amor, seu carinho, sua dedicação. E é isso que eu tenho para deixar para você. Honre teu Senhor no pouco. Administre com amor e com esforço o pouco que o Senhor te deu. E você vai ver os benefícios da obediência sobre a tua vida. Que vocês fiquem com esta palavra e que o Senhor possa tocá-los grandemente. Um abraço. Me apresentarei ao justo e santo Deus com sacrifício sem valor que não agrade ao meu Senhor. O que Ele quer de mim é um coração sossego, é algo de maior valor, um servo que Ele possa usar. Só quero oferecer a Deus o que tiver valor, oferta digna do meu Rei, nada inferior. Se no altar chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Servi-lo é o meu prazer, para isto vivo eu. Tudo que tenho é dele, reconheço, nada é meu. E o que quiser de mim, jamais eu vou negar. Mesmo que um alto preço isto venha me custar, só quero oferecer
tiver valor, oferta digna do meu Rei, nada inferior. Se no altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar. Se no altar me chamar, o meu melhor vou lhe entregar. Não vou oferecer a Deus o que nada me custar.